A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é quarta-feira, que bom que você está conosco. Quero saudar a todos os irmãos que nos assistem aqui do Rio de Janeiro, irmãos das nossas igrejas em todo o Brasil, em outros países também, os nossos bispos, pastores, os membros também. Quero saudar você que nos assiste através da TBN, pelo satélite. Nós estamos chegando na Europa, no Oriente Médio, em partes da África, e através da internet nós estamos no mundo inteiro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira e é um dia especial porque todas as quartas-feiras nós nos reunimos na casa do Senhor às 7h30 da noite para o nosso culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. Este é um culto ministrado pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo e é muito importante, como eu sempre digo, que você pare um pouco no meio da semana, que você venha à igreja prestar o seu culto racional, oferecer o seu louvor a Deus e principalmente ouvir aquilo que o Senhor tem para falar à sua vida. Todos nós sempre precisamos de uma palavra de Deus. Todos nós, a todo momento, sempre temos alguma situação que precisa ser resolvida, que precisa ser concluída, que precisa, enfim, de uma atitude, de uma palavra. Em todas elas, nós precisamos de direção divina. Nós não devemos agir sendo motivados pelo ímpeto da nossa carne, nós não devemos agir sem refletir, porque peca quem é precipitado, assim disse o sábio. Nós devemos buscar sempre em Deus, na meditação na palavra do Senhor, nos momentos de oração e também, é claro, nos momentos em que estamos reunidos na igreja, ouvindo e recebendo aquilo que o Senhor fala através da ministração do altar. Então, hoje é dia de você vir à casa do Senhor. São 2 horinhas do seu dia que você vai separar e vai dizer, olha, este é o momento que eu vou oferecer a Deus. A Bíblia diz que neste novo pacto que nós vivemos, que é a graça de Deus, Deus não se agrada mais com sacrifícios de animais, aqueles sacrifícios que eram oferecidos no antigo pacto, mas diz que neste novo pacto, a Bíblia Sagrada diz que o sacrifício agradável a Deus é o nosso culto racional. Deus se agrada quando o seu povo se reúne na congregação para adorá-lo, para prestar louvores e para ser instruído, porque o altar tem esse objetivo de instruir, de ensinar, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, para que nós tomemos as melhores decisões, sabemos falar o que deve ser dito na hora certa, da forma certa. A Bíblia, ela nos educa. Paulo fala isso a seu filho na fé, Timóteo. Olha, toda palavra é útil para exortação, para o ensino. Então, a palavra, ela deve nos educar, nos ensinar, para que nós vivamos a palavra. Não seja apenas o preto no branco, não sejam apenas palavras, mas seja a inspiração divina na nossa vida diária. Vivendo desta forma, é claro que nós teremos uma vida abençoada, porque é isso que Deus quer. Deus não quer seus filhos vivendo em meio a problemas, confusões, conflitos, não. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa abundância não é simplesmente uma conta bancária cheia. Não, essa abundância
é ter uma vida equilibrada, é ter uma vida em família saudável, é ter bons relacionamentos, é ter como suprir as suas necessidades através do seu trabalho. São vários aspectos que fazem parte do nosso dia a dia, que quando nós vivemos a palavra do Senhor inseridos nesses aspectos, nós vivemos essa vida em abundância que o Senhor Jesus nos prometeu. Amém? Então aguardamos por você logo mais às 7h30 da noite na Rua Maricá, 320, Campim. Você vai ficar agora então com a mensagem, hoje com o tema Somos Embaixadores em Nome de Cristo. Daqui a pouquinho eu estarei de volta. E por quê? Primeiro, você já viu que existe um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E como é que eles usam isso? Dizem Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, Paulo está profetizando aqui. Ele diz, entre vós, está falando da igreja, penetrarão lobos vorazes. Paulo diz, olha, as igrejas vão passar por alguns problemas, porque lobos com fome de destruição, que não pouparão o rebanho. Que não pouparão o rebanho. Ele disse, de entre vós. Você vê, às vezes você vê uma pessoa que você diz assim, oi, eu ponho a mão no fogo e na Bíblia. E ali está um lobo voraz. Que quer o lobo voraz, lobo com fome. O que o lobo faz? Mata, destrói, rouba. Então diz o versículo depois, e que dentre vós mesmos. Não pense você que o mal está lá fora apenas. É que às vezes, se não houver esse cuidado, esse zelo, essa origem, esse DNA, essa essência, esse cuidado apostólico sobre, essa supervisão sobre a igreja, diz que dentre vós mesmos se levantarão homens e mulheres, claro, falando coisas pervertidas. Cuidado com a igreja em Babilônia. Isso são jargões, isso não cola mais. Qual é o intuito destas pessoas? Arrastar os discípulos atrás deles, porque o que importa é o dinheiro das pessoas. Então Paulo diz, portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, de noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ora, olha a necessidade de você saber a origem, o DNA e a essência da igreja, porque esta é a palavra que tem poder, diga tem poder, para edificar, para dar herança entre os que são santificados, os que passaram pelo agiasmos, não é? Santificação de Deus. Então, como é que nós vamos proceder a partir de hoje? Já sabemos qual é a nossa origem, já sabemos qual é o nosso DNA, nossa essência, nossa doutrina, a obra que temos que fazer, sabemos que existe todo um apelo maligno de trevas. Então é a graça, é a graça. A graça é reproduzida através do meu e do seu testemunho. Como é que Paulo ensinou a igreja? Diz em Efésios 3, 8 a 10, ele diz assim, a mim o menor de todos os santos. Você sabe que Paulo várias vezes diz que ele era o menor, que ele não, sabe, ele se achava como um abortivo, fora do tempo, porque ele guardou no coração o fato dele ter consentido na morte de Estevão. E ele se culpava por isso, porque ele estava no mundo, no sinédrio, enfim, e ele dizia, olha, eu sou o menor de todos os santos. Ele disse, me foi dada esta graça de pregar. Olha, amado, foi-te dada esta graça também. É tua missão, é minha missão, de pregar aos gentios. O quê? Ele disse, o evangelho, a graça é o evangelho significa boas novas. Não existe boas novas, não existem boas novas na lei. Só a graça de Deus traz boas notícias, boas novas. Ele disse, eu gosto desta expressão aqui, o evangelho das insondáveis, ou seja, é tão profundo, as riquezas de Cristo são tão amplas, tão profundas, tão insondáveis, que ele chama riquezas de Cristo. Sabe o que quer dizer? Ele está dizendo, olha, é incomparável,
inexplicável, é profundíssimo. É tesouro inexaurível de bênçãos. Ele disse: a graça, esta graça das insondáveis riquezas de Cristo. Depois diz o versículo número 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto. Isto é um mistério. Para nós já não é mais mistério, já nos foi revelado, já conhecemos os planos de Deus, já conhecemos a predestinação, a eleição, a soberania de Deus, já conhecemos. E ele diz no versículo 10: para que pela igreja, e você sabe que igreja não são as paredes. Diz que a igreja, eclésia, somos nós, a igreja, para que pela igreja, então, este é um chamado meu e teu, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Nós temos que fazer esta multiforme sabedoria de Deus ser conhecida de todos os principados, potestades, nos lugares celestiais. Então, ouça, amado, olha o que eu lhe vou dizer. Diz que é pela igreja. Eu tenho este foco tão forte na minha vida pessoal e de igreja, que eu vou lhe dizer: não existe nada tão augusto, tão santo como a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque ela é templo de Deus. Não existe nada mais digno de reverência do que a igreja. Você sabe por quê? Porque Deus habita na igreja. Não existe nada mais sólido como a igreja, porque Cristo é a rocha da igreja. Não existe coisa mais inviolável do que a igreja, porque ela foi consagrada por Deus. Não existe coisa mais divina do que a igreja, porque ela é ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Igreja, amados, que tem que falar dessa multiforme sabedoria, é o lugar onde Deus opera seus feitos admiráveis. Olha a tua vida, meu amado. É o lugar da justiça de Deus, é o lugar da misericórdia de Deus, é o lugar da bondade de Deus, é o lugar da veracidade da verdade de Deus, é o lugar onde Deus é buscado e é encontrado. Aqui você encontra Deus. É na igreja. A igreja tem uma multiforme sabedoria. É aqui que o Deus único, é aqui que o Salvador, é aqui que o mediador Jesus realiza a sua obra da salvação. É aqui que ele revela a doutrina sã de Jesus Cristo. Nós no nosso ministério não temos tradições, lendas, cerimônias, ritos ou mitos. Nós vivemos por fé. É a igreja, amado, ela rebrilha a sua própria luz, e ela refulge a sua própria glória. Por isso é que às vezes as pessoas estão passando aqui na frente e dizem: alguma coisa me atraiu para aqui. A igreja não é fictícia, porque se a igreja fosse fictícia, Deus não abafejaria. A igreja não tem superstições, porque senão Deus não se faz presente. A igreja tem uma multiforme sabedoria. Lugar santo. Eu não consigo entender como é que há pessoas que não têm noção do que é a vida de uma igreja. Então diz o versículo 10 que pela igreja, diga pela igreja, for the church, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O que é multiforme, apóstolo? Estou vendo uma palavra grega, polupoikilos. Eita, soa forte. Quer dizer, múltiplas facetas de Deus, a variedade enorme de Deus se manifestar, as manifestações, as realizações de Deus. Deus tem uma forma de agir individual com cada pessoa.
Deus não fala simplesmente à multidão, Deus fala à pessoa. E a sua multiforme, a sua polopoikilos, as suas muitas facetas, ou é a cura, ou é a prosperidade, ou são os problemas emocionais, ou é o temperamento, são as características de cada vida, de cada família. Deus trabalha porque Ele tem uma multiforme. E você sabe, esta multiforme sabedoria de Deus tem que ser conhecida. Ela produz contrários por meio de contrários. Deixa eu lhe explicar. Ele diz que o homem chega na igreja ou em Cristo morto. Deus lhe dá vida. Olha aí os contrários se explicando pelos contrários. A pessoa chega desonrada, Deus lhe dá glória. A pessoa chega em pecado, Deus lhe dá retidão. A pessoa às vezes chega amaldiçoada, Deus lhe dá bênção. A pessoa vem fraquejada, Deus a torna poderosa. Às vezes ela vem cativa por Satanás, Deus a liberta. Isso tem que ser conhecido. Isso tem que ser conhecido. Você não pode ficar em silêncio mais. Você não pode ficar em silêncio. Amado, em todas as áreas da sociedade, Deus tem as suas ovelhas. O problema é que as ovelhas estão em silêncio. Eu queria ver um presidente de um país, um ministro, um governador, abrir uma reunião, ir para a televisão e dizer: antes de eu começar a falar sobre economia, sobre vida social, eu quero dizer que eu sou crente em Jesus Cristo, e a Ele dou glórias e honras e louvores, eu levanto as mãos, eu me submeto. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver representantes do judiciário, do legislativo, do executivo. Eu quero ver o grande empresário, o grande esportivo. Eu quero ver esta nação dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não podemos ser agentes secretos. Nós não podemos ser agentes secretos. Olha, apóstolo, eu trabalho num instituto, eu trabalho num lugar público, mas eu lá, apóstolo, eu passo em secreto. Eu sou transparente. Não faça isso mais. Diz que a multiforme sabedoria de Deus tem que ser conhecida nos lugares celestiais. Todos os principados, todos os potestades, tudo que é centro de macumba, de espiritismo, de orientalismo, tem que saber que há um Deus nesta igreja, amado. Tem um Deus na tua família, há um Deus na tua casa, no teu escritório, no teu consultório, na tua loja, na tua padaria, no teu salão, no teu lugar de trabalho. Diz que os lugares celestiais todos têm que saber. Por nós vão saber pela rádio, pela televisão, pelo satélite, pelo folheto, ou pela instrumentalidade da nossa vida. Deus nos usa para realizar os seus planos. Isto é uma realidade muito elevada, amados. Todos os poderes têm que nos conhecer, sejam eles principados ou potestades. Por isso nós não podemos nos calar. Nós temos um ministério da reconciliação. Olha o que disse Paulo. Vamos voltar lá, por favor, em 2 Coríntios 5. Olha, eu sinto a presença de Deus. Eu ouço uma voz aqui de insta, tempo, fora do tempo. Amado, tem que mudar alguma coisa, e só mudará se o povo de Deus se levantar. Então 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus Cristo rogamos que vos... Então é isto que Deus quer. Esta palavra embaixadores tem uma palavra grega, presbeomai, significa enviados de Deus, representantes de Deus, mensageiros especiais de Deus. Olha o que tu és, olha o que eu sou. Amado, não olhe para você e diga: eu não presto, não vale nada, eu sou pó da terra, eu sou gafanhoto. Não faça isso mais. Você é o embaixador, você é o enviado de Deus. Pastor, o enviado de Deus para quem? Olha para a tua família.
para os teus colegas, para o teu bairro, para aquelas pessoas que Deus vai colocar na tua vida. Você é um representante de Deus, você é um mensageiro especial, você tem uma mensagem de reconciliação, você é um embaixador. O embaixador espiritual que nós somos tem que ser muito paciente com a cegueira humana. Porque quando você começar a abrir os seus lábios para Deus encher com palavras de vida, você vai entender como é que é a cegueira humana, como é que é a pequenez dos homens. Eu não queria uma igreja dar um dízimo. Depois gasta em jogo milhões, gasta na prostituição, na droga. Você tem que entender da cegueira humana, da pequenez dos homens. Você tem, ao evangelizar, você tem que suportar as contradições, mas você tem que entender. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir ao tema Somos Embaixadores em Nome de Cristo. Esta mensagem fez parte do módulo Evangelização e está disponível no nosso site igrejacristovive.com.br. Lá você vai encontrar mensagens em áudio, em vídeo, as apostilas de todos os módulos do Seminário Casa sobre a Rocha, e você pode imprimir, copiar, passar para outras pessoas. O nosso material está disponível gratuitamente na internet. O objetivo do nosso apóstolo, do nosso ministério, é que todos tenham acesso aos estudos da graça de Deus, para que todos possam compreender o que é a graça, quem é Deus neste novo pacto, como Deus nos vê neste novo pacto, quem nós somos neste mundo. A graça do Senhor ilumina os nossos olhos para que nós compreendamos estas verdades. Então acesse o nosso site igrejacristovive.com.br. Lá também você vai encontrar um ícone Cultos ao Vivo. Ao clicar neste ícone, você poderá acompanhar todas as nossas programações, inclusive o culto de hoje, porque logo mais às 7h30 da noite nós teremos o nosso Seminário de Excelência da Graça de Deus com o nosso apóstolo. Acesse igrejacristovive.com.br. E se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 3017 9090, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro, que tem como tema Profecias para o ano de 2015. É um presente do nosso apóstolo. Basta que você ligue 0 Operadora 21 3017 9090. Nosso programa está chegando ao fim. Eu declaro para a sua vida um dia abençoado em nome de Jesus, e amanhã eu estarei de volta aqui neste mesmo horário. Graça e paz, tenha uma tarde abençoada. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Quem Ele é? Jesus, pão da vida.
conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, do início, todos juntos, Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.